Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger Maia e vamos estudar um pouco membrana plasmática, em específico transporte através da membrana. A membrana plasmática ela é a estrutura que recolhe as células e ela faz a separação entre o ambiente externo e o ambiente interno da célula. Isso é muito importante para garantir a vida, porque a vida necessita de uma certa organização em torno do ambiente externo. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de lipídios, ou seja, uma camada dupla de lipídios, e especificamente um lipídio chamado fosfolipídio. Além disso, ela possui colesterol, algumas células, e possui também proteínas e açúcares associados. Os açúcares geralmente ficam na face externa, formando o glicocálix. A membrana plasmática, além de separar o ambiente externo do ambiente interno, ela possui outras funções. Uma delas é controlar a passagem de substâncias através da membrana. A membrana ela isola sim a célula do ambiente externo e não permite a passagem de várias substâncias. Entretanto, existem algumas substâncias que a célula permite a passagem e permite essa passagem de forma espontânea. Então ela permite algumas coisas passar e não permite que outras coisas passem. O nome desse fenômeno é chamado de permeabilidade seletiva, ou seja, essa capacidade da célula permitir que algumas coisas passem e outras não passem é chamado de permeabilidade seletiva. Algumas substâncias atravessam a membrana plasmática livremente, sem que a célula necessite fazer um esforço para isso, sem que ela necessite gastar energia para isso. Nesses casos, o transporte que acontece através da membrana é chamado de transporte passivo, ou seja, não envolve nenhuma ação da célula para isso, nenhuma ação da membrana para isso. Transporte passivo. Agora, existem outras substâncias que são transportadas através da membrana gastando energia para isso. Nesse caso, a gente fala de transporte ativo, ou seja, um transporte que a célula precisa fazer um trabalho para isso, precisa gastar energia para que esse transporte aconteça. Então, podemos separar o transporte através da célula em duas categorias: transporte passivo, transporte ativo. Transporte passivo não envolve gasto de energia, transporte ativo envolve sim um gasto de energia da célula para que aconteça. Muito bem, falando de transporte passivo. Para falar de transporte passivo, eu gostaria de introduzir um conceito novo, talvez, para vocês, que é difusão. Difusão é um fenômeno que acontece naturalmente na física, é um fenômeno físico, na verdade, em que mostram que materiais que estão dissolvidos em algum líquido, em algum fluido, eles conseguem se espalhar naturalmente nesse fluido, ficando quase que homogeneamente distribuído dentro dele. E esse fenômeno pode ser percebido facilmente, por exemplo, num saquinho de chá dentro d'água. Perfeito? Um pequeno saquinho de chá dentro da água. O nome desse fenômeno é difusão. E isso acontece por quê? Porque os materiais, os solutos em uma solução, eles estão em constante movimento. Na verdade, os átomos e as moléculas em um líquido, em um fluido, estão em constante movimento. E essa movimentação é uma movimentação aleatória, casual. E por causa disso, os solutos, os materiais que estão dissolvidos em uma solução, eles conseguem se espalhar espontaneamente na solução de forma a deixá-lo a solução homogênea. Esse fenômeno é tão da física, mas tão da física mesmo, que se você pegar dois saquinhos de chá e colocá-los, cada um deles, em uma água, sendo uma água fria e a outra água quente, vocês vão perceber que na água quente, o material, o conteúdo do chá vai atravessar a membrana do saquinho com muito mais rapidez do que na água fria. Isso por quê? Porque na água quente, o que é uma água quente? É uma água com a temperatura mais alta, e a temperatura nada mais é do que uma medida da agitação das moléculas. Ou seja, em temperaturas maiores, a agitação das moléculas é muito maior. Então, isso vai fazer com que a agitação das moléculas do soluto na solução sejam maiores e a difusão aconteça com mais facilidade. Agora vamos voltar para as células.
né? As células são um meio biológico, logicamente, mas mesmo sendo um meio biológico, elas vão respeitar as mesmas leis da física. E, eventualmente, havendo solutos no ambiente externo em uma maior concentração, eles podem eventualmente atravessar a membrana para a parte interior da célula, onde tem menos aquele soluto. Agora eu gostaria de fazer algumas observações sobre a difusão. Ela tem um fluxo, sim, resultante, só que esse fluxo resultante sempre vai ser do local de maior concentração de soluto para o local de menor concentração de soluto. Esse é o fluxo resultante. Não quer dizer que não vai haver fluxo no sentido oposto, mas o que quer dizer é o seguinte: o fluxo em um sentido, de maior concentração para de menor concentração, é muito maior do que o fluxo no sentido oposto. Por isso o fluxo resultante é no sentido de maior concentração para o de menor concentração. Ok? Então, na membrana plasmática, a difusão vai acontecer sempre nesse sentido, de maior concentração para o de menor concentração. Estou falando, então, de uma difusão resultante. Só que essa difusão pode acontecer de forma espontânea, sem ter nenhuma proteína facilitando o processo, ou tendo uma proteína. Alguns materiais possuem maior concentração no ambiente externo do que no ambiente interno. Vou dar um exemplo do oxigênio. Ele tem maior concentração no ambiente externo do que no interno da célula, isso nas células humanas. E o que acontece? Esse oxigênio ele passa através da membrana para o interior da célula. Alguns outros materiais fazem o oposto, que é o caso do gás carbônico. O gás carbônico ele tem uma maior concentração no interior da célula e menor no ambiente externo. Então ele faz uma difusão resultante no sentido oposto, sai do interior da célula para o exterior da célula. E como esses materiais passam através da membrana espontaneamente, sem utilizar nenhuma outra proteína, nenhum material que facilite esse processo, essa difusão é chamada de difusão simples. Difusão simples, ok? Agora, existem alguns materiais que têm sim diferenças de concentração no ambiente externo para o ambiente interno da célula, mas não conseguem atravessar a membrana. A membrana é impermeável para eles. E existem algumas proteínas na membrana que facilitam esse transporte. Ou seja, a proteína na membrana pega o soluto que está em maior concentração no local e joga para o interior da célula. O nome desse processo é chamado de difusão facilitada, onde existe um facilitador, existe uma proteína que ajuda a difusão de acontecer. A difusão facilitada é muito similar à difusão simples. Acontece envolvendo diferenças de concentração e sempre no sentido de maior concentração para menor concentração. Só que na difusão facilitada existe uma proteína que auxilia o processo para acontecer. Uma proteína que facilita o processo. Isso acontece, por exemplo, para íons. Íons geralmente são impermeáveis à membrana plasmática, mas graças à existência de algumas proteínas, esses íons conseguem atravessar a membrana plasmática. E existem proteínas, por exemplo, que têm uma forma de canal. Esse canal ele se abre e permite o fluxo de vários íons através desse canal. Ou existem proteínas que estão em uma face da membrana, pegam o soluto e formam uma espécie de giro, faz uma espécie de giro e liberando esse soluto na outra face da membrana. Então aprendemos difusão simples e difusão facilitada. Eu gostaria de trazer um terceiro caso agora de transporte passivo da célula através da membrana, e eu vou usar para esse exemplo uma batata, tá? Que é uma batata, ok? O que eu vou fazer com essa batata? Eu vou cortá-la ao meio, vou tirar um pouquinho do miolo dela e colocar sal em cima desse local que eu tirei o miolo. E vamos ver o que acontece. Depois de algum tempo que eu coloquei o sal na batata, vocês podem perceber que o que acontece é que o sal não entra na batata, mas o contrário, a água sai da batata em direção ao sal. Por que isso acontece? Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês hoje um outro fenômeno
um tipo de difusão bem interessante, que é chamado de osmose. Osmose diz respeito ao fluxo da água e não do soluto. Enquanto que vocês viram difusão, vocês viram o fluxo do soluto através da membrana. Agora eu estou falando do fluxo da água através da membrana. E quando a gente fala do fluxo da água através da membrana, nós falamos de osmose. Diferente da difusão, na osmose, o fluxo é sempre no sentido oposto da difusão. É sempre no local onde tem menor concentração de soluto para um local com maior concentração de soluto. Chamamos o local com menor concentração de soluto de meio hipotônico, enquanto que no local com maior concentração de soluto chamamos de meio hipertônico. Se o ambiente tem a mesma concentração de solutos de um lado e do outro, a gente chama de isotônico. Okay? Então, na difusão simples e facilitada, o fluxo resultante é sempre do meio hipertônico para o meio hipotônico. O meio com maior concentração de soluto para o meio com menor concentração de soluto. Já na osmose, acontece o oposto. O fluxo da água é no local onde tem mais água, logicamente, o local hipotônico, com menor concentração de soluto, para o local hipertônico. Então isso é uma coisa para ficar claro. Na osmose, o fluxo resultante da água é oposto ao fluxo da difusão. Então vamos relembrar tudo. Nós aprendemos dois tipos de transporte passivo e ativo, e hoje eu me detalhei mais no transporte passivo. No transporte passivo eu falei de dois tipos de transporte. Um deles é chamado difusão, e a difusão pode ser dividida em difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples não envolve nenhuma proteína que auxilie o processo. Já na difusão facilitada, existem proteínas que facilitam o processo. E apresentei também para vocês a osmose. Osmose diz respeito ao fluxo da água através da membrana. Lembrando que o fluxo da água através da membrana é oposto ao da difusão e é sempre, de forma resultante, é sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vamos fazer alguns exercícios só para fixar esse assunto. Aqui tem uma questão que eu achei bem interessante. Dentre os vários mecanismos de transporte em nível de membrana celular, a osmose é um dos que ocorre com mais frequência. De maneira simplificada, a figura abaixo esquematiza condições para a ocorrência desse fenômeno. Então temos uma imagem aqui, nela existem dois meios, e no meio dos dois meios uma membrana semipermeável. Temos então o meio A, que é hipertônico, ou seja, tem uma maior concentração de solutos, e B, que é um meio hipotônico, ou seja, tem uma menor concentração de solutos. Com base no enunciado da questão e na imagem, julguem os itens a seguir. Item A. Com base na imagem acima, a água passará em maior frequência do lado A para o lado B. Ou seja, ele está falando de osmose, porque ele está citando água, né? Então a água passará em maior frequência do lado A para o B? Não. A água tem um caminho diferente, né? Ela sempre vai do meio hipotônico para o hipertônico. Então seria de B para A. O que o autor fez é o contrário. Então o item está falso. Beleza? Vamos analisando. Se quiser dar um pause no vídeo só para poder fazer as questões e depois acompanhar comentário, é só fazer. Item B. Na natureza, a difusão pode ocorrer nas membranas semipermeáveis da seguinte forma. O meio hipertônico cederá moléculas de soluto para o meio hipotônico até que se estabeleça um equilíbrio. Então, esse item está correto. A difusão é um fluxo que sempre ocorre do meio hipertônico para o meio hipotônico. Né? E esse fluxo resultante, né, acontece até se estabelecer um equilíbrio. É isso mesmo. Quando chega nesse momento do equilíbrio, não é que para o fluxo não para, mas ele é equilibrado, é um equilíbrio dinâmico. Né? A quantidade de soluto que passa para um lado é equivalente à quantidade de soluto que passa para o outro. Item C. Se A fosse o meio intracelular humana e B, água pura, né, com certeza esta célula incharia e poderia estourar. Então está dizendo o seguinte, ele já mudou o desenho não é mais um meio hipertônico e meio hipotônico apenas. Ele deu um exemplo, A é uma célula humana, B é água pura, seria água destilada. Então, com certeza a célula incharia e poderia estourar. Vocês imaginam o caso. Nesse desenho, né, o A seria uma célula, seria o meio hipertônico e B seria água destilada. A tendência na osmose, né, da água sair do meio hipotônico e entrar no hipertônico. Então isso vai acontecer, a água vai sair de B e vai entrar na célula, que é o A. E aí a célula vai inchando, ela vai inchar com certeza. Pode estourar? Pode também. Não afirmou que vai estourar, pode estourar. Então tá certo o item mesmo. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto de transporte de substâncias através da membrana. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aí pra mim, isso me incentiva bastante, para falar a verdade. Se você também gostou, compartilhe e
É bom compartilhar mesmo para pessoas que têm dúvida nesse assunto, para amigos seus. E se você não é inscrito no canal, também te convido a se inscrever. Se inscreve nele para que vídeos novos que eu produzo você também tenha acesso em primeira mão. E no mais é só isso, gente. Um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau.